tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. E o convite diário sempre, pessoal, para todo mundo curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também pelo WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Sexta-feira chegou, todo mundo sabe, nesse espaço aqui, reservado, Gente que Fala em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, e aquela nossa conversa semanal sobre o trabalho da segurança pública com a Polícia Militar Paulista. Para essa nossa conversa de hoje, a gente recebe o capitão Iraí Raval da Silva, coordenador operacional do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior, em São José dos Campos. Tudo bem, capitão Raval? Boa tarde, muito bem-vindo ao programa Gente que Fala. Boa tarde a todos. Boa tarde aí o pessoal que segue a gente. Boa tarde, o pessoal que hoje se encontra aí pelo Facebook, o pessoal da rádio. Grande satisfação. Muito obrigado pela presença, capitão Raval. Também com a gente nessa conversa, o capitão Pedro Henrique Monberg Nascimento. Ele é chefe da seção operacional do 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior, também em São José dos Campos. Tudo bem, capitão Monberg? Bem-vindo. Tudo bem, Mauro? Boa tarde aos ouvintes. Um ótimo dia para a gente. Então vamos aqui, 12:01 agora, conhecer o trabalho da PM na região de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, que é o seguinte, minha gente, os índices de criminalidade em São José dos Campos têm diminuído mês a mês e melhorado a qualidade de vida da população. A região registrou em 2021 as menores taxas de homicídios, roubos e furtos de veículos dos últimos 20 anos e foi considerada a cidade grande mais segura de todo o estado. Esse resultado foi obtido graças à ampliação de investimentos e novos programas, união das forças de segurança e melhorias constantes, como a implantação do Centro de Segurança e Inteligência, além da instalação de novas câmeras por toda a cidade de São José dos Campos. Primeiramente, capitão Raval, a gente sempre começa aqui pela história, né, para a nossa audiência entender toda a tradição aí da Polícia Militar. Como é que surge o primeiro BPMI, o 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que é onde você está nesse momento aí, capitão? O batalhão, ele deriva aí de uma situação bem antiga nossa, do antigo batalhão ferroviário, início aí dos anos 70, anos 60. Então, o que acabou acontecendo? O contingente de São Paulo, propriamente dito, quando veio para a região do Vale do Paraíba, tradicionalmente o nosso batalhão nem era aqui em São José dos Campos, era, na verdade, em Taubaté. Aí, conforme foi passando o tempo, a cidade foi crescendo, as constantes aí dentro da região foi aumentando, cidades que eram distritos foram se transformando em pontos de referência, e o batalhão acabou vindo para São José dos Campos. Um contingente bem pequeno, o famoso batalhão ferroviário, que deu origem hoje ao que é o 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Contamos hoje aí, mais ou menos aí, especificamente uma tradição dentro da região metropolitana, e hoje São José dos Campos, se for levado em consideração, ele praticamente foi o criador aí de outros batalhões da nossa região também. Então, o início foi em Taubaté. Sim. A parte básica do batalhão, porque o Vale do Paraíba, na verdade, ele tinha uma característica diferenciada, né? Taubaté é uma cidade um pouco mais antiga, hoje onde é o 5º batalhão antigo batalhão do interior. E em que ano foi isso? Quantos anos já tem aí o batalhão, o 1º em São José dos Campos? Nosso batalhão tem mais de 50 anos. Ele é bem antigo. A estrutura dele hoje que a gente conhece, ela deriva aí dos anos 70, mas a criação dele passa dos 50. Muito bem. Capitão Monberg, e o 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior, o que tem de história aí para a nossa audiência saber? Nosso batalhão, o 46, ele é oriundo de uma divisão do 1º Batalhão. Antigamente, o 1º Batalhão ele era responsável por fazer o policiamento na cidade de São José inteiro. Mais Caçapava Jambeiro, né?
E aí, em 2002 foi criado o 46º Batalhão, com essa divisão, e aí o primeiro batalhão ele ficou responsável ali pela área central, zona norte de São José, e nós aqui do 46, nós ficamos responsáveis pela zona sul, zona leste, município de Caçapava e Jambeiro. Então, a gente tem mais ou menos 20 anos de existência. E por que 46, Capitão Monberg? Porque a gente vê que tem um primeiro, depois pula lá para o 46, como é que é isso? É que, na verdade, é uma ordem, que o primeiro batalhão, se a gente analisar, é uma ordem de criação, né? Então, o primeiro batalhão, eu acredito que seja um dos batalhões mais antigos no interior, por isso que ele é o primeiro. E aí, na sequência, vai dando sequência. O 46º, como ele é um batalhão mais recém-criado, por isso que o número, né, o 46º, porque ele é pela ordem de criação. Acredito que seja isso. E por falar em 46º, vocês estão ligados, não é, Monberg, ao CPI-1, é o primeiro comando de policiamento aí do interior, que completa 46 anos, ou que completou 46 anos já esse ano, né? Sim. É isso? Como é que Sim, funciona? Como é que funciona essa subordinação aí, né, digamos, ao CPI-1? Então, a Polícia Militar ela é dividida em grandes comandos, né? No interior são 10 grandes comandos. E o CPI-1 aqui em São José foi o primeiro. Nós temos 39 municípios subordinados a esse grande comando, que vai aqui de São José, o Vale Histórico, a região de Serra, lá o Campos do Jordão, e todo o litoral norte fica subordinado ao CPI-1. E dentro dos batalhões que compõem o CPI-1, o 46º e o primeiro é um batalhão, aí juntamente com o 5º Batalhão, que é lá sediado em Taubaté, o 23º Batalhão do Interior, que é sediado em Lorena, o 20º na região litoral, todo o litoral norte, é sediado lá em Caraguatatuba, o 41º em Jacareí, e o 3º BAEP, que foi a nova aquisição em 2014, foi criado o 3º BAEP, que ele é um braço operacional do CPI, ele tem a função de apoiar essas unidades territoriais em toda a área que integra aí o comando regional. Agora, Capitão Raval, claro que essa configuração, isso tudo vai se alterando, vai se modificando conforme as necessidades da segurança pública, então nem sempre foi assim, isso tudo graças até à própria formação, né, da região metropolitana de São José dos Campos, que é uma situação recente também, né? Isso. Na verdade, a estrutura hoje de São José está compelida, assim, existem no estado de São Paulo 49 cidades que têm acima de 500 mil habitantes, então uma delas é São José dos Campos. A ponto até de falar com relação à estrutura hoje de índice criminal, modelo para outras cidades. Então, São José dos Campos ele vem crescendo gradativamente aí em relação, principalmente à estrutura de segurança pública, que hoje já é praticamente um case que se vem estudar de outras regiões para cá. É muito interessante a região do Vale. Apesar de ser uma região extensa, como o próprio André comentou aí, são 39 cidades, cada uma com a sua peculiaridade, mas os comandantes de batalhão aí têm feito um trabalho excelente em relação à parte específica aí de cada região. Agora, qual o tamanho dessa população para 39 cidades? Que é exatamente o tamanho da região metropolitana de São Paulo também, né? Tem 39 cidades, né? Aqui também a região metropolitana de São Paulo tem 39 cidades, como aí, né? Isso, hoje São José dos Campos, a região do Vale do Paraíba, população fixada está quase 3 milhões de pessoas. Então, essa divisão básica aí, a maior região nossa é São José dos Campos, a população aí está em torno de quase 900 mil pessoas. Vamos colocar aqui que seja uma parte flutuante, ultrapassa até 1 milhão. Então, são atingidos pela Polícia Militar nessa situação aí, que da parte específica hoje de segurança pública, são quase 3 milhões de pessoas no Vale. Capitão Monberg, sim, pode seguir. Perdão.
Pode falar. A gente ainda tem uma peculiaridade aqui na área que são grandes operações policiais, né? Que ocorrem aqui na nossa região. A Operação Romeiro, em Aparecida, devido à Basílica, né? Que recebe praticamente 1.600.000 pessoas, a 2 milhões de pessoas, na época lá de outubro. Temos a Operação Verão, que é em todo o litoral norte, que recebe mais ou menos 2,5 milhões de pessoas. E a Operação Inverno lá em Campos do Jordão, em torno de 1 milhão de visitantes a cada inverno. Então, como bem disse o capitão Raval, a gente tem uma grande população de flutuante, né? Turismo que a gente recebe aqui na nossa área. É uma característica, né, Monberg, específica de São José dos Campos, porque vocês estão num caminho aí para o interior, estão no interior, né, mas assim, a passagem, né, para Aparecida e a passagem para o litoral norte, né? Então, vocês estão num ponto em que é possível ir para o interior e é possível ir para o litoral, passando por aí. Além do Rio de Janeiro, né? Eu estava pesquisando esses dias a história da rodovia Presidente Dutra, que ela já foi considerada a maior artéria do Brasil, né? Diz que aqui nessa rodovia, nesses 402 quilômetros que tem a rodovia, diz que já transporta metade do PIB do Brasil, só na nossa rodovia. Então, faz jus ao título, né, de maior artéria do Brasil. Sim. Então, isso impacta bastante, tanto na questão de fluxo de pessoas e até na questão dos índices criminais, né? Qual que é o desafio, capitão Raval, nessa questão dos índices criminais, uma cidade que está no caminho aí para outras cidades do interior, que está no caminho para o litoral, que está no caminho para o Rio de Janeiro, ou seja, para cidades de outros estados? A estrutura hoje do Vale ela é bem complexa, né? Porque a gente tem parte litorânea, tem parte serrana, tem parte histórica, e a estrutura hoje do Vale, ela comporta diversos tipos de pessoas, diversos serviços, trabalhos, parte turística. Então, o que acaba acontecendo? A atração básica do Vale do Paraíba é muito grande. Então, quando a gente fala em índice criminal, a gente tem que fazer uma repartição praticamente quase que técnica em relação a determinados locais. Hoje temos aí a situação de uma região metropolitana, que é considerada a região metropolitana do Vale do Paraíba, mas em relação a índice criminal, se a gente for pegar e puxar para a maior cidade, que é São José dos Campos, ela vem, ela vem diminuindo conforme vai passando o tempo. Tanto que a relação que a gente tem, principalmente com relação a índice criminal de homicídio e latrocínio, é uma queda, coloca-se hoje assim mais ou menos uma média de 5,17 para 100 mil habitantes. Isso aí é extraordinário, é índice de primeiro mundo. Essa queda, essa redução de homicídios e latrocínios, de qualquer maneira, é uma situação mais geral também, né? Todo o estado de São Paulo vive esse decréscimo nesse índice, né? Assim, a gente entende que, pelo fato de ter uma população flutuante muito grande aqui na região, e a característica dela propicia isso aí, são 39 cidades espalhadas em uma região muito... ela é extensa, praticamente territorialmente falando, ela é uma região muito extensa. A gente imagina aqui, por exemplo, São José dos Campos, vamos falar de São José. São José é uma região que tem ali praticamente 800, quase 900 quilômetros quadrados de região rural. Então, você fala, poxa, é difícil patrulhar lá? Não, não é, mas tem a sua peculiaridade. Então, quando a gente coloca sobre índice de segurança, o que a própria Coordenadoria de Assuntos e Planejamento passa para a gente, nós temos uma referência. Por exemplo, São José dos Campos ela está em primeiro em relação às 49 cidades e está em segundo lugar São Bernardo do Campo, que está com 5,4, a nossa é 5,17. Então, tem essa característica aí. Está tendo um decréscimo, mas São José dos Campos, pelo fato de ser ainda é considerada uma cidade do interior, tem uma característica que predomina especificamente aqui. Você falou 49 cidades, Raval, não são 39? 39. Na verdade, são 39 cidades. Desculpa aí. Agora, e aquilo que preocupa mais todo cidadão em qualquer parte do Estado, que é o crime patrimonial, Monberg, como é que tem sido a ação aí da Polícia Militar, que é
É o crime do dia a dia, é o crime cometido de forma, às vezes, até fácil, um roubo de celular, uma pessoa que está mais desavisada, enfim, acaba sendo assaltada. Como é que está essa questão? Essa é uma preocupação de todos nós, né? Preocupação com relação a... Desculpa, Greg, vai lá. Pode ir lá. Quem que vai? Fala, Nubek. Não, na nossa região aqui em São José dos Campos, essa parte de roubos outros, né, que é roubo de celular, roubo de residência, a gente teve um decréscimo muito grande nesses últimos anos, vamos dizer assim. No último mês, o mês de abril, a gente conseguiu reduzir quase 50% o índice de roubo outros, né, que é o roubo de celular, roubo residência. Isso se deve até a parte da conscientização da população, que a gente tem bastante transmitido orientações de segurança à população, porque a gente sabe que a maioria desses delitos ocorrem até por descuido do pessoal que anda na rua com, hoje, smartphones que custam R$10.000 e achando que está tranquilo. E, às vezes, quem está observando acaba se tornando vítimas aí dessas ações delituosas. A gente estava tendo muito problemas em shows, nos grandes eventos que acontecia aqui, nesses eventos fechados. Aí não era nem o roubo, é a questão do furto, né? A pessoa está com o celular no bolso, quando vira e perde o celular e dentro dos shows, né? Muitas pessoas no mesmo ambiente acabam tendo, mas graças ao nosso policiamento, hoje a Polícia Militar, não só aqui em São José, mas em todo o estado, ela utiliza policiamento inteligente, isso desde 2006, onde a gente identifica as regiões que têm maior incidência criminal e a gente desloca o nosso efetivo, os nossos recursos, né, operacionais para aquela região. Então, o 1º e 46, a gente age de forma bem integrada com diversas operações aí, final de semana, diariamente a gente se conversa. Hoje a prefeitura também nos apoia muito nessa questão de integração, né? Hoje a Polícia Militar aqui é muito integrada com a prefeitura, com a Guarda Civil, e até fruto disso é esse novo centro o CSI, né, que são as câmeras que estão espalhadas pelo município e tem dado fruto muito importante aqui na nossa área, principalmente a questão de redução dos índices criminais. Eu acho que eu perdi o áudio seu aí. Ah, sim. Agora sim. Esse olhar eletrônico, essa questão das câmeras, que tem sido o ponto principal aí no trabalho de vocês, a ajuda da tecnologia, Raval? Sim, na verdade, a estrutura básica aqui, ela previa, né? Ela previa que acabou acontecendo assim, dentro de São José dos Campos, a estrutura que existe aqui são mais de 1.000 câmeras espalhadas em São José. E essa câmera aí, bem qualificada, ela é como se fosse uma câmera inteligente. Então, ela vai fazendo um registro específico ali de veículo, placa, roupa, e existe uma espécie de um algoritmo específico. Você faz uma digitação lá dentro dos patamares lá do próprio CSI, digita lá, o furto foi feito por um indivíduo que está com uma camisa vermelha, de calça jeans e tênis preto. Então, essas características é colocada nesse sistema e ele vai buscar onde estava, que foi feito um registro, onde estavam pessoas naquela região com aquela situação. Obviamente, a identidade ela é toda preservada, não se tem existe uma estrutura bem básica de não ficar revelando isso aí para ninguém, é só para os órgãos de segurança. Então, isso aí deu uma segurança a mais para a população de São José dos Campos e ajudou muito no trabalho do serviço das equipes de segurança pública aqui da região. Tá? Existe uma possibilidade de integração com outros órgãos, isso aí também está sendo feito. Conforme for passando o tempo, provavelmente isso seja até uma realidade de outras cidades, de outras regiões que venham, o que eu tinha comentado no começo aqui, que venha a São José dos Campos
pegar esse estudo como se fosse um estudo de caso bom para a região que vai ser instalada. É muito interessante isso aí. Quem é que tem se interessado pelo trabalho, por esse estudo de caso Brasil afora? Então, a estrutura hoje que é voltada para isso, assim como tem o nosso Copom, que está integrado a essa situação, nós tivemos visitas aqui de polícias de outras regiões, policiamento específico dentro do que foi colocado, veio aqui o pessoal da rodoviária, veio o pessoal do trânsito de São Paulo, Corpo de Bombeiros. Então, existe um interesse maior para que seja feito uma estrutura um pouco maior, um compartilhamento de informações. A parte principal que a gente analisa aqui é o compartilhamento de informações. É até interessante falar, né? Quando a gente fala a respeito de compartilhar, hoje o Copom que nós temos aqui, além de compartilhar essa informação específica, ela tem estrutura do 90, 92, do próprio 156, né? Quando cai a ligação, é feita uma transferência, existe um contato muito bom da prefeitura em relação a esse tipo de situação. Eu creio que futuramente isso aí seja bem mais fácil para qualquer outro tipo de órgão de segurança. Já já a gente fala um pouco mais, Raval, sobre essa questão do Centro de Operações da Polícia Militar, que é o Copom, né? Porque foi inaugurada a nova sede esse ano, então tem bastante coisa para contar a respeito do trabalho feito aí pelo Copom. Ainda com o Monberg, vamos falar do efetivo policial, qual é o tamanho aí da estrutura que vocês têm aí, não só de recursos humanos, mas também de equipamentos? Bom, o 46º, aqui, como eu falei, a gente é responsável por praticamente metade do município de São José, mais Caçapava e Jambeiro. A gente tem um efetivo fixado de aproximadamente 500 policiais. É lógico que existe uma defasagem, que isso aí ocorre o turnover mais ou menos uns 10%, que é o nosso claro, e cerca de 91 viaturas que são o nosso ativo para fazer esse policiamento ostensivo e preventivo. E é bom agora até uma inovação da Polícia Militar, e aqui na área do Vale nós somos esse pioneiro, que foi a utilização das câmeras corporais. Hoje aqui na área de todo o Vale do Paraíba, do CPI-1, o 46º é o único batalhão, mais o BAEP, né? Tirando o BAEP, nós somos os únicos batalhões territoriais que utilizam as câmeras corporais, que isso dá mais transparência para o nosso serviço policial. Aí vocês têm também, Monberg, o CPI 6, né, não é isso? E vocês, essa semana, tiveram a mudança aí do comando, né? Agora está com o Coronel Carlos Henrique Lucena, Folha. Quando há uma troca assim, de comando no CPI, o que acontece? Há uma continuidade, há uma modificação, em que sentido? É o CPI-1, Mauro. CPI-1? CPI-1, CPI 6 é lá em Santos, o CPI 6. Sim, CPI 6 é em Santos. Isso. Bom, a gente recentemente teve a troca de comando, assumiu o Coronel Lucena, recém-promovido. A gente pode falar que o comando ele dá apenas um norte para a gente. Lógico, cada comandante tem a sua prioridade, mas a polícia ela tem uma continuidade de comando, que a gente sempre se pauta na missão básica da polícia, né? Proteger pessoas, aplicar a lei, combater o crime. E quando a gente fala do novo comandante, a gente já, nesses poucos dias que ele assumiu, a gente observou que o enfoque dele é o operacional. Ele gosta muito de operações e já implantou algumas operações aqui na nossa área e já teve bastante resultados práticos nessa inovação dele. Então, a gente acredita que o tempo que ele vai ficar aqui, o enfoque operacional vai ser destacado. Raval, você falou sobre essa característica bastante importante e grande até, né, que é a região rural de São José dos Campos, né?
Nessa área, qual é o desafio? E a ação é de vocês? Tem a Polícia Ambiental para a área rural de São José dos Campos? Sim, na verdade, o que acontece? O desafio é fazer com que existem regiões aqui, assim como acho que qualquer local aí do estado de São Paulo, em que focos especificamente de internet não é possível. Então, uma dificuldade que foi encontrada, principalmente aqui na nossa região, que ela faz divisa com Minas Gerais, Monte Verde, Joanópolis, até outras regiões de outros batalhões aqui, que é a decodificação específica do 190. Então, o que acaba acontecendo? O cidadão, quando ele liga o 190, dependendo da região, cai em outro Copom. É muito comum a pessoa estar dentro da nossa região aqui, do primeiro batalhão. Existe um distrito que fica a 56 quilômetros da sede, que é o distrito de São Francisco Xavier. E em determinadas regiões de São Francisco, quando faz a ligação 90, cai em São Paulo. Então, é fazer o roteamento dessa ligação para cá. Os policiais hoje que fazem lá são a primeira companhia de polícia do batalhão. Eles, obviamente, conhecem bem a região, é muita estrada de terra, e a dificuldade maior que se tem nessa região é fazer com que o cidadão que esteja nessa região tenha condições de informar hoje, para uma solicitação, aonde ele se encontra em um ponto de referência básico. Só que o que a gente está fazendo aqui na nossa área? Existe um programa que está em fase de teste, foi feito aqui, não é uma coisa nova. Ibitinga, se eu não me engano, eles começaram lá com o GPS caipira, o GPS rural, alguma coisa assim. Então, o que nós fizemos aqui? É um case específico. Foi criado um programa, esse programa é simples, é um programa novo. Assim que o Copom estiver estruturado, nós vamos tentar levar isso lá para o Copom, para que ele possa, através de um código, entrar em contato com o Copom faz o link direto com a viatura ou com o celular do policial, para poder ter uma resposta mais rápida para esse cidadão. O desafio da zona rural é chegar no local da ocorrência especificamente, praticamente da solicitação do cidadão. Esse é o desafio. Pois é, a gente tem ouvido isso de outros colegas da PM nesse nosso espaço aqui às sextas-feiras, o Monberg, desse desafio quando se trata das áreas rurais, o GPS caipira, mas agora a gente tem uma novidade, a gente já abordou aqui recentemente em outras conversas, um trabalho feito que não tem nada a ver com a Secretaria de Segurança Pública, tem a ver com a Secretaria de Agricultura, que é o programa Rotas Rurais, né, que dá um CEP digital, uma espécie de CEP digital, é um GPS, né? E isso tem facilitado também o trabalho de segurança pública, não é isso, Monbeck? Você tem essa informação aí? Bom, a respeito dessa informação, não posso falar muito. A gente tem, principalmente em Jambeiro praticamente é rural, né? Jambeiro e Caçapava a gente tem bastante área rural. Acredito que seja um georreferenciamento, né? Como bem o Raval disse, o problema grande é chegar no local da ocorrência. Mas basicamente é isso que está sendo implementado. Raval, você sabe a respeito do programa Rotas Rurais e como é que isso tem ajudado justamente nesse desafio e uma importante ferramenta que não é da segurança pública, é da agricultura, mas que para vocês faz uma diferença tremenda. Sim, eu fiz um contato na época, né, com o Major Dourado, lá da DETIC, e ele tinha informado que o governo do estado ia fazer alguma coisa parecida com isso aí, só que a gente tem uma tendência aí, basicamente, em relação à estrutura, a ver como que isso aí vai chegar para a polícia. Né? Porque é interessante o foco, né? O foco nosso aqui é exclusivamente segurança pública. Então, como é que seria que isso aí ia chegar para a gente? É uma coisa que nós estamos torcendo para que venha, pelo menos, uma coisa mais fácil para que o próprio cidadão possa acessar. Eu vi lá que tem quando ele faz o programa, através de latitude e longitude, cria-se um código, esse código até, dependendo da situação, futuramente, aí pode ser feito entregas até até uma brincadeira lá, até dependendo da situação, código de GPS ou estrutura básica, principalmente com relação a isso aí. Só que a gente está torcendo para que isso venha para nós de uma maneira mais simples, né? Porque geralmente a população rural ela tem os mais humildes, né? Dependendo da situação, até ele decorar aquele código, se eu não me engano, é um código com mais de 4 dígitos, 5 dígitos, para a gente tinha que ser uma coisa um pouco mais simples.
é a pessoa ligar o 90 na situação de emergência e falar, eu estou aqui no, sei lá, no código 14, código 15. Nós estamos na expectativa. A expectativa é boa. Uma vez eu vi uma pesquisa também que estava fazendo sobre isso daí, e até tem um link que incumbe até as prefeituras municipais, ela encaminhar, ajudar esse projeto encaminhando os mapas mais atuais da área rural. Então, acredito que a prefeitura aqui em São José, ela implantou até um policiamento rural com a guarda municipal. Acredito que é nesse sentido aí, de tentar, é o que eu falei, né? A gente fazer um georreferenciamento para que a gente consiga chegar no lugar certo da ocorrência. Coisa que na área urbana é muito mais simples. Sim. 12:30 agora, programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, o nosso espaço aqui sempre em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, e uma boa conversa sobre o trabalho da Polícia Militar sendo prestado aí em todo o Estado para a segurança pública de todos os cidadãos. A gente vai fazer um intervalo agora, uma pausa rapidinha, e a gente já volta já com a sequência da nossa conversa. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 29 minutos para 13h, programa Gente que Fala de volta. Estamos pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 em Santos, e também imagens das redes sociais para toda a nossa audiência. Capitão Raval, do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior, São José dos Campos, Capitão Monberg, chefe da seção operacional do 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior, também em São José dos Campos, aqui nessa nossa conversa hoje. Capitão Raval, para a gente falar um pouquinho, então, sobre o Copom, Centro de Operações da Polícia Militar, por aí, de São José, sede nova, né, inaugurada no começo do ano, e todo o atendimento aí do Vale do Paraíba, também Litoral Norte, né? O que tem de novidade depois dessa nova sede? A parte principal da nova sede aqui, que foi inaugurada no mês de janeiro, é praticamente o entrosamento de quase todas as forças de segurança da região. Então, a gente tem aqui, levando em consideração que existe mais ou menos uma média aí de... Vou pegar o ano de referência, né? O ano de referência que a gente tem, que é 2021. Imaginar que, nesse período, o Copom recebeu mais ou menos uma média aí de 1.200.000 ligações do 90. É muito interessante que haja integração entre as forças. Então, tem o 90, que é a PM, o 92, que é o SAMU, o 93, o Corpo de Bombeiro, a Guarda Civil, como eu havia falado. E o mais interessante é que, assim, dessas 12, das 1.200, 1.200.000 ligações, vamos calcular mais ou menos uma média de 100.000 ligações por 104.000 por mês. Então, hoje a inovação é que nós temos mais atendentes, e inclusive a gente tem o pessoal da telemática o pessoal que atende o 90, que é civil. É uma inovação aí, uma parte nova. Então, hoje o Copom ele abriga mais ou menos aí uma média de 115 policiais, com seus supervisores, os seus tenentes. São 50 atendentes civis, e o objetivo principal é fazer com que, quando o indivíduo, o cidadão, faça a ligação 90, ele seja atendido o mais rápido possível. E a parte que vem inovando em relação a isso aí é o engajamento das 39 cidades numa única central. Então, hoje, a pessoa que está lá em Piquete, por exemplo, é uma região um pouquinho distante aqui de São José dos Campos. Se ele liga o 90, o roteamento cai aqui em São José dos Campos e ele consegue fazer... O atendimento não muda nada, não é porque ele está lá em Piquete que vai demorar.
O atendimento não muda nada. Simplesmente o despacho é até mais rápido, porque aqui existem recursos diferenciados que podem ajudar ele quando for fazer essa ligação lá de Piquete ou qualquer outra região do Vale do Paraíba. Cabal, como é que funcionam as atribuições aí, no caso do Copom, dos policiais militares que atuam e dos civis, né? Até onde o civil pode ir, até onde ele encaminha o atendimento, e em que ponto isso passa para a polícia militar? Porque não são policiais civis, né? São pessoas comuns, não são policiais. Isso. Então, na verdade, assim, a maior parte do atendimento do 90, que é aquele quando o cidadão liga, né, e vai ouvir lá a Polícia Militar Emergência, e vai fazer um cadastro dessa ocorrência. Então, esse cadastro ele é feito através de uma situação chamada árvore de decisão. Então, é como se fosse um atendente mesmo ali vamos colocar assim para quem está nos ouvindo aí, um telemarketing. Então, ele vai fazendo perguntas básicas que são típicas ali para o cadastramento da ocorrência e, obviamente, quando existe aquela determinação de uma ocorrência mais grave, ela já é despachada o mais rápido possível para o despachador, aí sim entra a estrutura do policial. Lá no despacho do 90, que a gente chama, é aquele policial que vai fazer um contato direto com a viatura, vai fazer um contato direto para atendimento. Esse sim tem que ter uma vivência específica de rua, uma estrutura diferenciada, um jeito de passar essa ocorrência, principalmente quando é ocorrência grave. Porque às vezes chega uma informação, como é grave, ela não vai chegar inteira, ela vai chegar um pedaço, primeiramente, para fazer o primeiro despacho. E depois ele vai colhendo mais informações até praticamente se encerrar lá. Existe uma estrutura hoje, dentro, eu já havia mencionado, se chama árvore de decisão. Então, não é porque a ocorrência caiu especificamente para um 90 que ela não pode ser direcionada, por exemplo, para o SAMU. Então, ligou o 90, às vezes é uma ocorrência que não é de polícia, mas é uma ocorrência para o bombeiro, ele já é canalizado pelo bombeiro também. Então, essa foi uma vantagem e uma excepcionalidade dentro do Copom da Polícia Militar. Também tem, Capitão Monberg, o SAP, né? O Serviço de Atendimento ao Público. Como é que se desenrola isso, capitão? O SAP foi uma inovação aqui na área de São José. Na verdade, começou lá em Jacareí. Criou-se lá em Jacareí e a gente copiou o modelo aqui em São José. Então, o SAP são ocorrências que não têm uma gravidade definida, onde o policial ele retorna a ligação, o solicitante ele faz a ligação 90, aí ele fala, por exemplo, estou com um problema de som alto no meu vizinho. Aí o SAP, quando tem a disponibilidade, o SAP retorna essa ligação para o solicitante, para saber maiores detalhes. Às vezes, como pode ser não caso de polícia, pode ser caso que o cidadão pode resolver essa situação sem que a viatura se desloque para o local. Então, para a gente ter uma noção, o último mês, em abril, nós atendemos aqui no 46 o nosso SAP, ele atendeu 700 ocorrências. Então, se a gente imaginar que a gente evitou 700 deslocamento que não era prioritário, né? que pôde ser resolvido sem que a viatura estivesse no local. Isso aí é uma economia, uma otimização dos nossos recursos operacionais. Então, isso aí é uma inovação que o SAP, infelizmente, ele não é uma ferramenta utilizada em todo o estado, é apenas alguns batalhões que utilizam essa ferramenta. E aqui eu posso dizer que no CPI-1, se não me falha a memória, todos os batalhões utilizam essa ferramenta do SAP. E tudo integrado no Copom. Quando a gente fala o que melhorou com esse Copom, com a criação desse novo Copom. Isso aí foi um investimento de mais ou menos 15 milhões de reais, e além essa integração que o Raval disse, melhorou as condições do policial executar o serviço dele. Porque antigamente o Copom ele tinha 60 policiais, hoje são mais de 100, 120 policiais, tudo no mesmo prédio. Então, isso é uma melhoria significativa, tanto no atendimento, na qualidade do atendimento, quanto na execução do serviço para o policial militar. Agora, essa mudança no Copom, ela também inspira outras mudanças no mesmo sentido em outros Copons, em outras cidades aí, né, para a PM trabalhar melhor em todo o estado, não é não?
Sim, o Copom, essa parte de regionalização do Copom, antigamente, cada município tinha um policial lá no batalhão que ele atendia as ocorrências daquele município. As ocorrências não eram gravadas, o policial, se ele estivesse dormindo e não quisesse atender o telefone, ele fazia dessa forma. Então, isso aí começou em 2006, essa regionalização do Copom. E hoje, todos os grandes comandos, o Copom já é regionalizado. Então, são 10 grandes Copons do todo o estado. Faltando 20 minutos para 1h da tarde, uma parada breve aqui na nossa conversa no Gente que Fala de hoje, espaço reservado aqui para o nosso papo toda semana sobre segurança pública. Eu vou ler uma nota aqui para a nossa audiência. Olha, a Associação Beneficente Bnei Brit de São Paulo, entidade judaica que vai completar 90 anos de existência agora em 2023, tem uma comemoração, né? Para comemorar antecipadamente, está lançando a campanha Inverno Sem Frio e Fome, que busca ajudar a população que vem sofrendo com a crise e agora também com as baixas temperaturas que já atingem todo o Brasil. O objetivo dessa campanha é arrecadar fundos para as campanhas do Programa Ajuda Alimentando, da Bnei Brit, e também para o Programa Bom Prato, do Governo do Estado de São Paulo. E para dar um impulso a mais na campanha, quem fizer uma doação vai concorrer a uma camiseta, uma camisa da Seleção Brasileira autografada, veja só, pelo ex-capitão Cafu, que é o embaixador da Copa do Catar, logo mais em novembro, né? Então, esse impulso aí bacana para quem fizer uma doação, vai concorrer a essa camisa da Seleção Brasileira autografada pelo ex-capitão Cafu. Vamos lá, as doações devem ser feitas em múltiplos de 50, ou seja, 50, 100, 150, 200, no mínimo 50. Dá para se fazer por TED, por Pix. O telefone para você entrar em contato 971851818, 971851818, código de área 11, DDD aqui de São Paulo, e o CNPJ para fazer aqui as transferências por Pix, 62-335-070, contrabarra 0001-58. Vou repetir, minha gente, porque é muito número, né? O CNPJ para o Pix, 62-335-070, contrabarra 0001-58. Então, todo mundo participando, todo mundo podendo fazer a diferença nesse momento para ajudar nessa campanha Inverno Sem Frio, Inverno Sem Fome, promovida pela entidade judaica Associação Beneficente e Cultural Bnei Brit. Dando sequência aqui na nossa conversa, vamos falar um pouquinho de vocês, das atuações de vocês. Raval, como é que você chega na Polícia Militar? Você já entra oficial? Você foi soldado? Foi praça? Como é que foi? Então, na verdade, hoje a instituição ela possibilita 2 caminhos para quem quer chegar. Ou você entra ali como praça, que a gente fala que é praça, que é uma carreira que vai ali de soldado a subtenente, ou você entra como oficial, que é uma carreira que vai de aluno oficial a coronel. Então, existem as unidades de formação, o indivíduo precisa ter aí todos suas normas, leis, regras aí dentro daquilo que se considerado como cidadão, acima de 18 anos, tanto para soldado como para a Academia do Barro Branco. É um concurso hoje muito concorrido, nos 2 aspectos, nos 2 lados aí da instituição, tanto para a praça como oficial, muito concorrido. E hoje, assim, a gente entende que a estrutura hoje da polícia ela tem valorizado muito mais a parte humana da coisa, da situação hoje, do que propriamente dito assim um perfil diferenciado como era tempos atrás. Então, o jovem que gostaria de entrar na Polícia Militar, inclusive, eu até faço uma referência que é o 41º Batalhão, aqui da região, que é a região do Jacareí. Ele tem um programa específico lá, eu não estou muito a par disso, mas eu vi isso aí nas redes sociais, que o jovem, quando ele quer entrar na Polícia Militar, ele busca o 41º Batalhão e lá ele tem um direcionamento específico, são aulas para fazer o teste físico, como é que trabalha, qual que é o objetivo da Polícia Militar. Então, quem estiver interessado aí, aqui na região do Vale do Paraíba, e principalmente a região de São José dos Campos, Jacareí, gostaria de entender um pouco mais sobre o ingresso na Polícia Militar, procure a sede do 41º Batalhão em Jacareí. Agora, você ingressou oficial? Não, eu ingressei soldado.
soldado. Eu entrei em 1992 como soldado, fui a sargento em 96 e em 99 tive que estudar um pouco mais, porque a carreira hoje de oficial ela pede um pouco mais de estudo em relação à estrutura, porque seremos especificamente formados como gestor, né? Gestor de polícia. E em 2000 eu ingressei na polícia, na Academia do Barro Branco. Formei em 2003. De lá para cá, a maior parte do meu tempo como oficial está sendo aqui no 1º Batalhão. Os oficiais começam como segundo tenente, né? E os praças vão de soldado até sargento. Sargento não é considerado praça, ou é também? Porque é uma situação específica, né? Faz a escola específica de sargento. Hoje existe a escola superior de sargento, que ele é aluno sargento. Então, aí já tem está entre o cargo e o 3º sargento. Então, ele é aluno sargento. Ele é considerado especificamente a mesma coisa do aluno na Academia do Barro Branco. Aluno do primeiro, eu quando entrei eram 4 anos. Houve uma sazonalidade aí de tempos de 3, tempos de 4 anos, hoje voltou a ser 4 anos de novo. Então, especificamente é isso aí, aluno oficial, 1º, 2º, 3º e 4º ano, aluno sargento, e aí é a decorrência dos postos e graduações aqui na instituição. Humberg, para falar de você também, então, você chega já na PM oficial ou foi soldado, foi praça também? Não, eu entrei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco com 17 anos, em 2001. Saí do colegial e fiz um ano de Direito, aí não que pese gostar da área jurídica, não queria alguma coisa mais prática. Aí foi quando eu conheci, nunca tive o sonho de ser policial militar, mas me apaixonei quando eu vi uma formatura da espada lá na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. A formatura da espada é quando os alunos oficiais eles se formam, e aí ele ganha a espada, é uma solenidade de entrega de espadas, que a espada é o símbolo do oficialato. Entrei em 2001 e me formei em 15 de dezembro de 2004. Aí você se forma aspirante, não é direto tenente, né? Aspirantado é como se fosse um período de estágio, para você ver se você ainda tem os requisitos para ser oficial da Polícia Militar. Aí fui declarado segundo tenente em 2005, né? No 15 de dezembro, um ano depois, o estágio durou. Trabalhei primeiramente lá em São Bernardo do Campo, foi minha época de aspirantado. Aí fui para o interior, mas fui lá para Presidente Prudente, que minha família toda é de lá. Fiquei um tempo lá, quando conheci minha esposa, que também é oficial, e aí vim para cá, para São José dos Campos, onde ela nasceu e foi criada. Aí desde 2009 eu estou aqui na área do Vale do Paraíba. Então você não atuou diretamente na capital, mas bem perto daqui, no ABC, né, em São Bernardo do Campo, depois foi lá para a ponta, foi para o oeste, para Presidente Prudente, é isso? Rodei o estado inteiro, praticamente. Raval, você já atuou aqui na capital, nas proximidades? Na verdade, não. Eu só aspirantado foi no 26º M, região de Franco da Rocha. Então, é o único contato específico que eu tenho com a parte mais próxima de São Paulo. Fora os cursos, né? Os cursos é praticamente tudo em São Paulo. Então, o que eu tenho, assim, de diretamente ligado, assim, com o policiamento específico, aí são os cursos em São Paulo. Raval, vamos voltar a falar um pouco mais aí do trabalho de vocês em São José dos Campos, em toda a região. Força tática, força-tarefa, radiopatrulhamento com motocicletas, cada uma dessas modalidades, como é que entra em ação, dependendo da ocorrência? A estrutura da força tática ela é voltada mais especificamente para crimes graves, né? Isso aí, com a edição da nova regra específica, a gente chama aqui de NORSOP, são as normas específicas para o serviço operacional. Ela estipula que todo batalhão de área tem que ter como se fosse uma estrutura obrigatória, é a força tática e RP. Então, é a radiopatrulhamento, é a força tática e o radiopatrulhamento. Então, a força tática, existe uma diretriz básica, que é o trabalho da força tática, que é em crimes, as locais, né, áreas de interesse e segurança pública, onde, porventura, possa existir crimes mais graves. Então, é uma tropa diferenciada, que existe um treinamento diferenciado. Pessoas, regra número 1, pessoas voluntárias, são policiais voluntários, né? A gente entende que, se ele está ali, ele não está muito preocupado especificamente que hora que ele vai entrar e que hora que ele vai sair. Pode ser acionado a qualquer hora.
Essa é uma das características da Força Tática, diferenciado pela viatura, equipamentos, tipo de treinamento, capacidade técnica de agir em determinados locais. Quando a gente fala a respeito de uma estrutura chamada força-tarefa, ela é assim, ela é dentro do próprio batalhão, só que ela é desvinculada da força tática. Pode ter policiais da força tática, não há problema. E ela vai agir especificamente naquilo que a gente chama, que eu já havia mencionado aqui, que é a área de interesse de segurança pública. Como é que funciona isso? O batalhão, sazonalmente, ele trabalha 24 horas ali ininterrupto. Então, só que, obviamente, existe um horário onde o índice criminal é menor. Então, não adianta a gente focar com policiamento, um grande número de policiais naquele horário, especificamente, sendo que existe uma necessidade em outro horário. Então, dentro dessa estrutura, é retirado aquele policial daquele horário, passa-se para um outro horário, só que com uma vantagem, ele recebe praticamente o mesmo treinamento que a força tática, só que ele não age como força tática. E é interessante porque dali a gente consegue tirar até policiais que não conheciam muito o trabalho da força tática, não conheciam muito o trabalho específico de atuação dentro da região que ele vai participar, ele fica até diferenciado e se voluntaria até para trabalhar nesse tipo de trabalho que é o da força tática. Quando se torna especificamente o trabalho de policiamento com motocicletas, é interessante diferenciar aí 2 pontos. Quando a gente fala em ROCAM, que é a Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicleta, também é um programa vinculado à Força Tática. Quando a gente fala em RPM, que é o Rádio Patrulhamento com Motocicleta, já é normal ter isso aí dentro dos batalhões. Então, por que se tem, hoje aqui em São José, se fala muito a respeito de RPM ou ROCAM? É devido à grande quantidade de veículos que tem na cidade. A mobilidade deles é bem mais rápida que uma viatura de 4 rodas. Então, é assim, até mesmo o bombeiro, aí, se eu não me engano, eu posso estar um pouco enganado aí, mas ele existe ou existia um pré-atendimento das URs com motocicleta. Eu não sei se isso aí foi extinto, mas é interessante, porque o fluxo de veículo aqui em São José dos Campos é muito grande. Então, em áreas normais, grande quantidade de veículo, e ainda tem me permite, ainda tem uma estrutura aqui que é interessante comentar. O pessoal fala, mas isso aí parece que não aparece. Não aparece. É a ronda escolar. Né? Tem gente que fala, seria interessante a participação da ronda escolar. Falo, claro, ela além de fazer a parte do policiamento secundário, que é o que a gente costuma dizer aqui, que é especificamente o policiamento, ela tem uma grande parcela na prevenção primária, que é o atendimento específico aí com crianças, naquela figura lá que acho que todo mundo já ouviu aqui do estado de São Paulo, é o famoso PROERD, né? É o Programa de Resistência às Drogas. Então, isso aí tem sido uma grande estrutura dentro da Polícia Militar. Não é um programa especificamente da polícia, mas ele é trazido de fora e tem dado muito certo, porque grandes pessoas aí que a gente conhece, advogados, médicos, passaram lá pelo policial e lembra, às vezes, da figura dele quando vai fazer um comentário, trocar uma ideia. Isso é muito interessante. O ProERD ele tem dado muito certo. É o ProERD que tem inspiração americana, não é, Raval? Sim, e que a gente já tratou aqui por diversas vezes, os resultados bastante importantes, e também a gente acaba encontrando, não é, Monberg, muitos policiais militares que, quando crianças, passaram pelo ProERD, se apaixonaram por toda a estrutura, tudo aquilo que viram na escola com os policiais militares quando passaram por lá, né? Acabaram se interessando pela carreira militar, não é? Sim, o ProERD ele tem a sua premissa básica, né, que é tentar afastar as crianças e adolescentes das drogas, mas secundariamente serve para a gente tentar trazer os futuros candidatos para a Polícia Militar. Então, se a gente vê, é onde a criança ela tem o primeiro contato com a polícia, e da forma legal, né, na forma de ensino dentro das escolas, garantindo a segurança deles. Então, na nossa área aqui, para a gente ter uma noção, são 88 escolas atendidas pelo ProERD, e que forma anualmente 12 mil crianças. Então, é um público bem expressivo, que tem esse contato direto com o policial e já forma aquela imagem, né, do
policial mostrando o seu serviço, o policial sendo amigo, a Polícia Militar como um órgão próximo da sociedade. Então, esse é uma característica muito importante desse programa. Muito bacana. Monberg, vamos aqui para as perguntas da nossa audiência. O seu Jaime, sempre com a gente, mora no Jardim Bonfilholi, é um bairro aqui da zona oeste da capital. Ele quer saber o seguinte, Monberg, a PM recebeu um lote, diz ele, de submetralhadoras importadas da Suíça, e aí ele pergunta em que tipo de operação esse armamento será utilizado. Vocês têm essa informação? O Raval estava falando da Força Tática, toda como está a característica da própria Força Tática é esse equipamento diferenciado. Então, hoje, as viaturas da Força Tática são as Trailblazer, né? São viaturas 4x4, viaturas maiores e, consequentemente, são viaturas melhores equipadas. Então, já começa pelo comandamento da equipe. Toda a equipe de Força Tática ela tem um sargento no comandamento, diferente das radiopatrulhas, que é cabo e soldado. E, nesse sentido, elas são equipadas com armamentos mais qualificados, né? Então, submetralhadora, calibre 12, fuzil, tudo para dar um enfrentamento de acordo com uma resposta de acordo que seja necessária, né? Outra pergunta aqui da nossa audiência, Capitão Raval, a Gabriela Vieira está no Facebook, ela quer saber o seguinte, bom, o inverno já chegou em pleno outono, né? A gente já está um mês no inverno ainda, que hoje é dia 20, né? O inverno começa dia 21 de junho, e ela diz assim, bom, tem a chegada das férias de inverno e tal, daqui a pouquinho, né? E isso afeta o trabalho na região, né? Inclusive nas estradas que ligam a capital à Mantiqueira. O que está preparado, então? Ela pergunta, como é que a chegada das férias de inverno afeta o trabalho na região, inclusive as estradas que ligam a capital à Mantiqueira, ali depois de Taubaté e até Campos do Jordão. Gabriela, né? Gabriela Vieira, Facebook. Gabriela, na verdade, o que acontece? A polícia ela tem uma estrutura, não é nem mínima, é uma estrutura perene, dentro daquilo que a gente considera como sendo um estágio específico de segurança pública. Só que causa até estranheza dentro daquilo que a gente está comentando, de falar assim, olha, teve as férias, obviamente tem se é férias de inverno, vamos falar de Vale do Paraíba, vamos falar de Serra da Mantiqueira. Então, o que acontece? Existe sempre um direcionamento específico de policiais do policiamento rodoviário para a região da Serra da Mantiqueira. Mais especificamente aí aquelas cidades que são turísticas, que é Campos do Jordão, Santo Antônio do Piau, São Bento e Sapucaí. Então, o que acaba acontecendo? Existe um reforço, tanto que a gente fala até da Operação Inverno. E essa Operação Inverno ela se tornou praticamente uma operação institucional. Ela não é mais só do Vale do Paraíba, ela praticamente é da polícia inteira. Então, o que acontece? Já existe até uma pré-preparação disso aí. Então, vai chegando mais ou menos no início de junho, um pouquinho antes, a própria instituição já começa a pedir os voluntários para trabalhar, existe toda uma seleção específica, de quando em quando, né, existem operações nessa região, principalmente em Campos do Jordão, que cedia aí o Festival de Inverno, que é um clássico aqui na nossa área. Então, quanto a policiamento especificamente nessa área, não existe preocupação, porque isso aí já é recorrente há anos, eu diria até há décadas, né, já é estimativa específica aí de um policiamento básico de quando existe aí o inverno, o famoso Festival de Inverno de Campos do Jordão. Pessoal, faltando 2 minutos para 1h da tarde, o tempo já está se esgotando, vamos chegando aqui com o ponto final nessa edição de hoje. Raval, você está com a palavra, a sua mensagem final, o que você tem a acrescentar aqui para a nossa audiência e a mensagem da polícia para a nossa população, bem breve. A estrutura da Polícia Militar ela é sempre voltada para o cidadão. Então, use o serviço específico da Polícia Militar, ele está aí dentro daquilo que a gente concebe como sendo estrutura de segurança pública, e a gente conta muito com a participação da população. Lembrando que segurança pública ela é um dever do Estado, mas ela é uma responsabilidade de todos. Monberg, Capitão Monberg, sua despedida bem breve, sua mensagem final. Bom, agradeço o espaço, acho que é fundamental a população ela conhecer o serviço que a polícia ela executa, e como bem o Raval falou,
nós estamos inseridos na sociedade, nós precisamos da sociedade, porque segurança pública é dever de todos, então contem com a Polícia Militar, confiem na Polícia Militar. Hoje a nossa razão de existir é a proteção à sociedade. E ajudem a Polícia Militar, quer seja por denúncias, tem o 181, 190, são formas de participem do CONSEG, que é a parte regional, e cada companhia tem o seu CONSEG, aqui no Vale todos estão ativos, então participem mais e contem com a Polícia Militar. Muito obrigado. Vamos, então, pôr um ponto final nessa edição de hoje do programa Gente que Fala, de sexta-feira, sempre em parceria com a FENESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Passaram por aqui, estiveram com a gente hoje o capitão Raval, coordenador operacional do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior, e o capitão Pedro Henrique Monberg Nascimento, capitão Monberg, chefe da seção operacional do 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior, ambos de São José dos Campos. Obrigado pela presença, pela boa conversa aqui com a gente, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala. Na mesa de som com a gente hoje, o Fabiano Souza. Valeu, Fabiano, pelas operações. Sérgio Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação do Pedro Schiavon. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. E você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência agora da programação, o Musical Trianon vai até às 6 da tarde, depois tem o programa Radar Paulista com o jornalista Renato Albuquerque, e agora a repórter Débora Mendonça tem as informações ao vivo do trânsito na capital paulista para ajudar você no congestionamento aí no horário do rush do almoço. Um bom final de semana para todo mundo, a gente volta a se falar na segunda-feira, 1h, 1 minuto. Tchau, tchau.